Oi, gente, hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho da faculdade do segundo período, que foi PD2, Projeto de Design 2. Uma pequena contextualização, eu tô fazendo live enquanto eu tô gravando, eu quero ver como é que isso fica. Então o formato não vai estar exatamente igual aos outros vídeos e é isso, essa é a contextualização. Indo agora aqui para a apresentação do querido Canva, né, que todo universitário usa, eu acho. Temos aqui a primeira apresentação, foram duas apresentações grandes, assim, no período, que é, como você pode ver, a apresentação intermediária e a apresentação final. A intermediária, como o nome diz, foi no meio do período que a gente fez, e a apresentação final, vou deixar vocês adivinharem. Voltando aqui para apresentar, a gente tinha que fazer o redesign de uma cafeteira moca, basicamente, como tá aqui escrito, né? E o público-alvo que eu escolhi era um público jovem universitário que fosse gostar de fazer café. Eu, particularmente, não bebo café, não curto muito, não gosto de bebida quente, tirando chocolate quente. Mas, enfim, era ou fazer isso ou fazer o redesign de um filtro de barro. Eu escolhi fazer o redesign de uma cafeteira moca. Inclusive, nesse trabalho, eu descobri que a cafeteira moca tem vários tamanhos, que é direitinho já a quantidade de pó que você bota, a quantidade de água que você bota, ele é meio que a prova de erros, né? E achei bem interessante. Aqui foi o estudo do produto, então a gente desenhou a cafeteira moca na esquerda, eu não sei qual lado que vai estar na tela, mas enfim, eu vou usar o mouse aqui, ó. Esse lado aqui, que é a minha esquerda, a gente fez a vista explodida, então para mostrar as peças, como é que elas se encaixam e tal. E do lado a gente fez um esquema do funcionamento para mostrar como é que a água esquentava, o que acontecia e tal. Aqui foram algumas outras ideias, inclusive essa que tá desenhada de verde e vermelho era para ser tipo uma cafeteira no formato da Torre de Pisa, que eu quero muito conseguir fazer isso em algum momento da minha vida, só que né, física. Então ficaria um pouco difícil conseguir fazer se eu não botasse um peso num canto. Eu não sei como que eu faria isso para um produto na vida real, né? Pensei em algumas ideias da parte de cima da tampa, do formato e coisas assim, no geral. Tive outras ideias, mas eu também não botei na apresentação, porque a gente tinha que botar uma apresentação bonita, né? A professora tinha que, ó, legal, gostei. Aí aqui eu juntei essas duas ideias para a cafeteira que eu queria fazer, que eu tava, né, seguindo no caminho para fazer, que era juntar uma parte de vidro com esse formato de ampulheta tronco de pirâmide de base quadrangular, de base quadrada, enfim. Aí esse brainstorm ele foi em grupo, então eu fazia a minha ideia e depois as pessoas desenhavam baseados na ideia que eu tinha apresentado, no que eu falava. E aí a gente deu uma pintada e tal. A ideia que estava mais próxima do que eu estava pensando foi essa amarela, né? Essa daí que tá mais diferente das outras, mas é só por conta da cor mesmo que tá mais parecido. E nesse caso, você tá olhando para essa caneca não, para essa cafeteira daqui e tá vendo que ela é toda preta, né? E olhando para a imagem, dá para ver que é aparentemente vazado, porque você consegue ver o fundo. A minha ideia era fazer essa borda com metal mesmo e deixar um visor, que as faces fossem de vidro, basicamente. Algum vidro muito resistente, né? Aí se você perguntar, realmente é possível? Não sei. Mas enfim. Seguindo, fizemos análise de similares, aí eu peguei umas cafeteiras diferentes, tipo essa cafeteira aqui, a do meio, da linha de baixo, ela tem vidro. Eu falei, bom, é possível. Com qual vidro? Não sei. Se é plástico também? Não sei, não deve ser. Eu peguei cafeteiras parecidas, essas aqui são cafeteiras moca mesmo, só que coloridas. Aí eu peguei para ter uma ideia do que eu queria fazer, se eu ia querer, como que eu ia querer a pega dela e coisas assim nesse sentido. Aqui a gente eu peguei análise de análogos, então era para eu tentar entender melhor como que eu queria que fosse o estilo, como que fosse o material, coisas assim. E depois a gente foi fazer desenhos de estudos, que no caso é basicamente desenho de tentativa e erro, que aí você vai fazendo, pensa, e se fosse assim? Aí você desenha, vê, ficou horrível. Ah, mas se fosse assado? Ficou pior ainda. Aí você tenta melhorar a ideia e vai se baseando por tentativa e erro, basicamente.
Ou só estudando mesmo os formatos que você pode fazer, não necessariamente tentativa e erro em si, mas nesse sentido, que você vai testando. Inclusive, shout-out para este pedaço de desenho aqui. Tem perspectiva e tudo. Quando eu fui vendo, eu quero assim, quero assado. Esse desenho, muito bom. Orgulho, tá? Orgulho desse desenho aqui, desse rascunho. Lembrando, isso era no segundo período. E essa perspectiva eu aprendi na matéria de desenho de observação, que inclusive tem um vídeo aqui já falando sobre essa matéria. Agora, sobre o mood board, só procurei fotos que pudessem justificar mesmo a ideia que eu tava tendo. Eu queria alguma coisa mais jovem, né? Que as pessoas fossem gostar de ir num café e tal. Talvez ver o café sendo feito por essa cafeteira que tem vidro, que dá pra você ver o cafezinho saindo por cima. E aí eu peguei algumas cafeterias, algumas coisas assim. E é isso. Peguei imagens que eu achava que um jovem salvaria no Pinterest. Aí aqui tem a explicação um pouco do público-alvo, não vou entrar em muitos detalhes. Se você quiser, tem como pausar e ler. A parte do resumo tá aqui no canto, né? Que é uma pessoa do Sudeste brasileiro, sexo masculino de 18 a 30 anos, classe C, cursando graduação, uma pessoa descontraída e engajada. Aí, os requisitos do projeto a gente fez em uma aula também, numa folha branca. E aí, os principais era que tinha que funcionar, tinha que ser resistente ao calor, né? O material tinha que ser resistente ao calor. E as cores são os requisitos. A base tem que ser reta, né? Para não ficar caindo. E a estrutura tem que ser equilibrada. Eu botei esse específico da estrutura equilibrada porque eu tava também pensando antes no da Torre de Pisa, né? Eu confesso que eu acho até hoje muito difícil fazer lista de requisito para fazer apresentação. Quando você está só fazendo o redesign de alguma coisa, é muito mais fácil você já ficar nos requisitos imaginários daquela coisa. Não sei se isso fez sentido. Sobre modelagem verbal, aqui a gente tinha que fazer um textão, e aí tá aí o textão, que era para primeiro descrever o público-alvo, descrever os materiais e fazer uma conclusão. Só para botar em palavras mesmo o que a gente estava pensando para o projeto. E aqui o rendering do produto. Lembrando que no segundo período eu ainda não tinha feito rendering. Eu ainda não fiz rendering, mas enfim, não tinha passado por rendering e tinha que ser um desenho físico, a lápis. Então ficou assim. Eu não gosto de pintar de lápis, mas é isso, esse é o rendering. E olhando hoje me dá uma agonia, porque a xícara não tá na mesma mesa, no mesmo plano que a cafeteira. E aqui a gente tem o quase desenho técnico, não é um desenho técnico especificamente, mas aqui tem as medidas. E eu acho que não tem todas as medidas aqui. Pulando para como ficou assim a ideia da cafeteira, lembrando que aqui seria de vidro, só que esse projeto aqui eu já adianto que era pra gente fazer de papelão, e só papelão, e papel, papel e papelão, então não dava para botar tipo um vidro, representar um vidro aqui. O intuito desse daqui era mais ver a volumetria, então ver o espaço que a cafeteira ocuparia e tal. Não é para ser de alta fidelidade. Indo então para a apresentação final, que nesse caso essa é a apresentação que eu mostrei no final do período. A gente tem aqui a retomada do briefing, né, para falar que era para fazer o redesign da Moca. E o intuito dessa apresentação era só mostrar como que os nossos modelos ficaram. Quais foram os modelos que a gente fez? Esse de papel e cola, que você está vendo, que está aqui comigo, que eu já vou dar mais detalhe nele. E outros dois. Esse daqui de plano seriado, já fala um pouco mais o que é um plano seriado, mas você tá vendo o que é um plano seriado. E um de argila. Que esse daí foi o pior. Horrível, horrível. Tá? Já adianto que foi horrível. Não fecharemos com chave de ouro. Esse daqui, ele tá na medida certa, tá na 1 para 1. Eu tentei mostrar aí na minha reguinha que é 1 para 1. Aí, o negócio especial dessa cafeteira de papel e cola é o seguinte, vou mudar a tela aqui. Então, o especial dessa cafeteira aqui é que ela tem partes. Eu consegui fazê-la em partes. Ai, como assim? A tampa abre, ó, que legal. A tampa abre. E aqui, a parte de baixo
desmonta. E aqui tem esse ferrinho pra poder encaixar direitinho e não ficar saindo toda hora. Mas é isso. Aí essa aqui é vazado, né? Tipo, minha mão entra, porque o intuito era volumetria, então não era para ser um modelo muito fiel, não precisava exatamente ficar funcional, nem perfeito, nem o último estado da arte, nem como ele realmente seria se ele fosse um produto de verdade. Ou seja, eu não preciso mostrar que tem o vidro aqui. É mais para ver o espaço que ele ocuparia mesmo. Aí fica assim. Aí aqui eu tentei também fazer um negócio, uma pega que tivesse um grab, uma pega boa. Não ficou tão bom assim, mas não achei também tão ruim. E é isso. Ah, soltou. Peraí. E é isso. Aí, aqui também não deu pra fechar muito a tampa, mas eu gostei bastante. Assim, é um dos negócios que eu mais gostei de fazer. Foi essa cafeteira. E que me deu muito estresse também. Mas a de argila me deu muito mais estresse. Então eu vou ficar em silêncio. Não vou reclamar sobre essa daqui, porque essa daqui é uma tchutchuca. Temos aqui as outras imagens que eu tirei. A primeira foto eu mostrei as partes, né, e a tampa aberta. E na segunda foto eu botei meio que uma cena da cafeteira com um copinho americano. Esse daqui é o plano seriado, que também está comigo hoje. Ele sobreviveu. Se você reparar, ele dá uma caidinha assim pro lado, né, aqui. Esse aqui tá focando. Esse aqui é o plano seriado. E o que é um plano seriado? É uma série de planos. Então, esse aqui é um plano de papelão, outro plano de papelão. E é isso. Aí eu botei isso aqui que eu esqueci o nome. Eu tô pensando que é calção, cálcio, não sei. Mas ele é para manter a estrutura, né, do projeto. Aí eu fiz de papelão e cola apenas, não tem mais nada aqui. Só que isso daqui é mais pesado, né? E não tem nenhum cálcio, acho que é cálcio mesmo. Não tem nada segurando pra cá pra ele não cair pra cá. E aí é isso. Ele ficou meio tortinho, tadinho. Mas eu achei ele muito bom. O intuito desse daqui, do plano seriado, também era ver a volumetria. Então a gente fez esse daqui antes, inclusive, do que o de papel e cola. Menti pra vocês. Eu falei que era mais duas, né? Que era o papel mais dois, mas na verdade é o papel, o plano seriado e mais dois. Tinha esquecido desse detalhe. Aqui a gente fez a planificação. Essa planificação eu fiz no Photoshop, botando as medidas, calculando os ângulos e tal. Botei numa folha A3 e eu imprimi essa folha A3, porque para a cafeteira ficar desse tamanho, a planificação cabia numa folha A3. Mas por que a planificação cabia numa folha A3, você me pergunta? Porque eu errei a medida. Mas agora eu sei aonde que eu errei, eu sei as coisas que eu preciso arrumar. O ângulo das faces tá errado. E nesse pedaço aqui, quando eu ia fechar, ficava batendo aqui também. Esses foram os dois erros que eu acabei cometendo. A alça estava no tamanho certo, estava certinho. A tampa estava no tamanho certo. A parte de cima estava no tamanho certo, mas isso daqui acabou ficando menor. Então a cafeteira acabou ficando um pouco achatadinha. Ó, eu tentei fazer também com a planificação essa inclinação aqui, sabe? Eu não soube muito bem como fazer, mas enfim. Também não achei que ficou tão ruim, não. Gostei. Só ficou achatadinho, né? Porque eu errei na conta. Chegou o momento de falar da argila. Ficou essa parada aí. O intuito também era ver a volumetria. E esse foi, assim, o pior pra mim. Foi muito complicado de fazer. Esse de argila, eu fiz duas vezes. A primeira vez, eu acho que o problema que eu cometi, o erro que eu cometi, foi botar a argila diretamente no papelão que eu tava usando pra fazer de base, né? Pra não ser tudo de argila, senão ia ficar muito pesado, ia dar mais trabalho pra fazer. E aí, o papelão pegou a umidade, eu ia falar umidez, pegou a umidade da argila, enrugou e a argila ficou seca mais rápido do que ela devia e deu ruim. Aí quando eu fui fazer de novo, eu já botei o quê? Um alumínio em volta do papelão. Só que continuou dando errado, eu não sei porquê. Eu fiz direitinho, em tese, né?
Eu tentei fazer direitinho. Aí, o direitinho era, no caso, pelo que eu aprendi, né? O que o professor falou. Era pra gente deixar num ambiente relativamente aberto e botar uma sacola por cima, um pano em volta. O pano tinha que estar úmido para poder ir secando e ter umidade, não sei o quê. Eu fiz isso, sabe? Eu fiz isso. Deu certo? Não, não deu. Ficou daquele jeito ali da apresentação. Não sei o que aconteceu, não sei se eu não sovei direito, não sei se não estava úmido o suficiente, não sei se estava calor demais, mas ficou assim bem ruim. Eu fiquei muito triste com esse, porque o pessoal lá da turma conseguiu fazer coisas melhores, né? Coisas de argila que não estavam esfarelando, se quebrando, mas foi isso. Para compensar, eu fiz um protótipo que desmonta, que o professor não tinha pedido para desmontar, ele só queria para ver o tamanho mesmo. Então, podia estar assim só e não ser um negócio desmontável, né? E que abrisse. Então, assim, pro segundo período, fazer isso aqui, para mim, foi muito bom, foi muito legal, gostei. Só que não ter conseguido fazer o negócio de argila me deixou triste. Mas são águas passadas. E agora eu sei que o segundo período, o PD2, que é essa matéria aqui, né, Projeto de Design 2, tá diferente, inclusive é outro professor. Então, as atividades são diferentes, estão muito mais legais agora, pelo que eu tô sabendo, porque se eu não me engano, essa matéria você vai mexer com alguma coisa de móvel de madeira, alguma coisa assim nesse sentido. Eu particularmente acho muito legal. PD1 e PD2 está diferente do que eu fiz no início do período. E PD2, que é o que eu mostrei agora, tá com esse lance de madeira, provavelmente, que parece ser muito legal. O professor é muito gente boa. Então, não posso mostrar projetos de PD2 do professor atual, porque eu não tenho. Mas tem esse projeto que aconteceu e tá aí, né, pra virar história. Eu gosto de botar ele. Eu tinha um aéreo aqui, né? Eu botava no meu quarto ele exposto. Só que agora eu não tenho mais, então eu preciso arrumar um outro lugar pra essa cafeteira. E um lugar que ela não fique pegando muita poeira, porque eu tenho alergia, né? Mas não só isso, porque eu não quero ficar limpando. Eu só quero poder olhar pra isso e falar: nossa, que legal, eu que fiz. Não quero tanto a ponto de ter que ficar limpando. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, fique para o próximo. Sugiro ver o vídeo de desenho de observação, porque é uma matéria do primeiro período e tem aquela parada de perspectiva que eu falei. E é isso. Um beijo. Tchau.